Os Estados Unidos da América estão ficando sem defesas aéreas. Não, você não ouviu errado. Os Estados Unidos da América estão ficando sem defesas aéreas. Além disso, existem mais escaramuças aqui no Estreito de Hormuz. Sabemos aqui que pelo menos um ataque de drones foi realizado ali pelo Irã contra embarcações que tentavam furar o bloqueio. E além disso, apesar das negociações, segue aí o clima de escalada. Enquanto isso, o presidente Donald Trump alardeou pela 50ª vez aí o acordo de paz milagroso que está saindo. Mas será que é isso mesmo? Tudo isso e um pouco mais você vai descobrir aqui até o fim desse vídeo. Então, se você gosta de geopolítica de verdade, se inscreve, já curte, compartilha, deixa um comentário aqui ao fim do vídeo e vem comigo para entender o que está acontecendo aqui no Big Picture, Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje e vamos lá, Primeira notícia aqui, Vamos entender o que está acontecendo aqui. Emirados Árabes Unidos enviam aviões militares para a Coreia do Sul para transportar sistemas de mísseis Chongun. Os Emirados Árabes Unidos enviaram aviões militares à Coreia do Sul para agilizar o transporte de um sistema de mísseis interceptores de fabricação coreana em meio ao conflito no Oriente Médio, disseram fontes nesta sexta-feira. Segundo fontes militares da indústria de defesa, a Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos começou a enviar seus aviões de transporte C-17 essa semana para uma base aérea em Daegu, O que está acontecendo aqui, pessoal? Como nós já sabemos aqui, a Lockheed Martin não consegue repor e produzir defesas aéreas na quantidade, principalmente sistemas Patriot, que o campo de batalha está exigindo. E nesse caso aqui, os Emirados Árabes Unidos tiveram uma solução interessante. Eles testaram, pessoal? As defesas Chongun ali da Coreia do Sul estão comprando em larga escala, a utilização. Lembrando que hoje está em vários setores. A indústria de defesa sul-coreana é maior que a indústria de defesa norte-americana, incluso no setor naval. Por quê? Porque ali no período Reagan e no período Bill Clinton, o Pentágono teve uma brilhante ideia. Ele decidiu espalhar a logística hoje, mundo afora, mas principalmente para a Ásia, onde era mais barato, Vietnã, Japão, Coreia do Sul, dentre outros países. E com isso aí, para os Estados Unidos fabricarem um míssil, ele vai ter patentes e produtos aí espalhados, basicamente no Vietnã, na Coreia do Sul, no Japão, e tudo isso torna o custo aí muitíssimo dificultoso, porque com essa cadeia logística espalhada em uma guerra de atrito como essa contra o Irã, você precisa desses sistemas não só em larga escala, mas de produção de munição em larga escala para reposição, E com isso aí, neste caso, digamos assim, que os Estados Unidos conseguiram perder suas capacidades de guerrear em atrito, se viciaram ali em guerrear contra milícias e guerrilhas, principalmente no Oriente Médio, e é nesse imbróglio aí que a gente entra neste caso aqui, Além disso, pessoal, a indústria de defesa sul-coreana é muito maior aí que a indústria de defesa norte-americana, não questão de ter mais tecnologia, mas questão de conseguir produzir, em escala e distribuir. O Trump quer reconstruir essa indústria de defesa aqui, mas ele está expulsando exatamente os imigrantes que vão trabalhar na base dessa indústria de defesa, o que dificulta bem mais aí o processo, Vamos aqui agora a uma notícia que endossa aqui, coroa o que está sendo falado, Primeira notícia aqui, a Lockheed Martin não pode dizer quando os aliados dos EUA receberão os mísseis Patriot. Financial Times, pessoal. Apesar dos planos de triplicar a capacidade de produção, a Lockheed Martin alertou que não pode garantir aos aliados dos EUA quando receberão mísseis cruciais para o sistema de defesa aérea Patriot. Brian Dunn, vice-presidente da Estratégia de Desenvolvimento de Negócios de Mísseis e Controle de Fogo, afirmou que a maior fabricante de armas do mundo em termos de receita está trabalhando arduamente para aumentar a produção dos mísseis PAC-3 de importância crítica em meio a uma crise de abastecimento agravada pela guerra contra o Irã. Notícia aqui do dia 10. Lembra aqui que a Lockheed Martin produz entre 500 e 600 mísseis Patriot por ano, e só contra o Irã ali, pessoal, só na guerra contra o Irã, os Estados Unidos gastaram 850 nas 2 primeiras semanas, ou seja, mais de um ano de produção. E, além disso, os Estados Unidos fornecem mísseis Patriot aí para diversos dos seus aliados, principalmente dentro da OTAN. Fornecem também para o Japão, para a Coreia do Sul, para diversos países aí. Só que a tendência aqui no futuro, pessoal? Cada um desses países produz aí suas próprias soluções de defesa e as utiliza, e simplesmente não dá mais para confiar
E agora, né, com os drones aí, principalmente drones FPV baratos, ou drones kamikaze nativos, como é o caso do Shahed 136 iraniano, digamos que cada país vai ter que ter sua própria produção e suas camadas de defesa aí em escala, né? Neste sentido aqui, digamos que os Estados Unidos e sua indústria de defesa acabam sendo um tigre de papel. Não estou falando que os Estados Unidos vão deixar de existir, não estou falando que os Estados Unidos vão deixar de ser uma potência hegemônica, ou de ser uma potência, né, geopolítica, longe disso. O que estou falando aqui nesse caso é que agora eles vão passar por um downgrade de status, não vão ter mais capacidade de projetar poder globalmente como conhecemos, e por isso vão ter que delimitar e escolher suas zonas de influência. Sabemos aqui, pela doutrina Monroe ali, né, o Trump já esboçou que a zona do Atlântico e do Pacífico adjacente ali em específico é a zona de influência estadunidense, principalmente, né, as Américas, nesse caso, e a Europa, né, estão ali dentro do que a gente chama, convencionou-se chamar de hemisfério ocidental, né? Com isso aí, a doutrina Monroe deixa claro, né, que eles não vão permitir rivais regionais ou rivais globais, né, no caso Rússia e China, controlando ativos estratégicos, minérios, né, hidrocarbonetos e rotas comerciais. Ou seja, eles consideram ali as Américas o seu quintal, que deveria fazer que o Brasil aí acendesse as luzes, né, vermelhas e buscasse aí suas próprias soluções de defesa e algum nível de soberania nessa pasta, mas não é o que estamos vendo, né? Pelo contrário, parece que os centros de tomada de decisão aqui no Brasil ainda acreditam ali na ideologia do Fukuyama, né, do fim da história, e principalmente, né, quem não quer alinhamento com os Estados Unidos da América não quer também buscar algum nível de nativização de defesa e de soberania em defesa, que é alinhamento com a Europa, né? Lembrem aí o acordo União Europeia-Mercosul, que tem tudo aqui para arrebentar o resto de indústria que o Brasil ainda tem neste sentido aí, né? Vamos aqui a mais uma notícia, né, para a gente entender um pouco mais esse big picture aqui, né? Forças americanas abatem drones de ataque iraniano, diz fontes. Forças americanas abateram vários drones iranianos de ataque unidirecional que se dirigiam para o Estreito de Hormuz, disse a Reuters nesta sexta-feira, uma fonte familiarizada com o assunto. No mais recente episódio de tensão militar, mesmo com Washington e Teherã citando progresso nas negociações de paz. A fonte, que falou sobre condição de anonimato, diz que drones representavam uma ameaça ao tráfego comercial, né? Nesse caso aqui, esse ataque ocorreu, tá, pessoal, ali no Estreito de Hormuz. E por que ele ocorreu? Porque existe um bloqueio em voga imposto pelo Irã. O Trump fez o bloqueio do bloqueio aí, né, e tentou isolar o Irã. Mas lembra aqui para vocês que o Irã tem uma linha naval, né, contínua ali com vários países via Mar Cáspio, que é um mar onde a OTAN não atua, né? E além disso, o Irã tem um corredor logístico terrestre ali, ininterrupto com o Paquistão e Afeganistão, via sua fronteira no leste, que também segue inconturcado, inatacado, né, aí, nesse sentido, né? Mas retornando aqui, para além de todas essas questões, porque o bloqueio naval do Trump não funciona, não funcionou e não vai funcionar. Porque ele está em alto mar, tá, pessoal? Não está aí no Estreito de Hormuz. Bloqueios navais se fazem historicamente controlando gargalos logísticos aqui, e quem controla, né, o gargalo logístico aqui no Estreito de Hormuz é o próprio Irã. O Trump não pode entrar para dentro. Se ele entrar para dentro, ele entra no range ali da flotilha de mosquitos, que é a marinha da Guarda Revolucionária, entra no range dos mísseis Shahed 136, que tem 2.500 km de alcance, e entra no range aí também dos drones navais iranianos, dos drones submarinos iranianos e dos mini submarinos iranianos, que ainda não vimos em ação aí, os submarinos da classe Qadr, né, fabricados pelo Irã, ou seja, é tudo pro forma aqui. Também não acredito que todos os drones foram abatidos, né, como a notícia da Reuters alardeia, porque esses drones atacam em enxame, né, e vindo aqui de multidireções, né, em viagem multidirecional, e é muitíssimo provável aqui que algum tenha conseguido acertar suas embarcações, e como eu aponto aqui, né, em diversos dos nossos vídeos de live, sempre trazendo uma fonte para vocês, dia sim, dia também, alguma embarcação é atingida ali no Estreito de Hormuz, tentando evadir, né, neste caso aí, do bloqueio, e essas aqui muito provavelmente estavam tentando também aí furar o bloqueio, né? Enfim, curte, se inscreve, se torna membro aqui para ter acesso à nossa escola de guerra e aos nossos cursos, né?
Se inscreve se você gosta de geopolítica de verdade. Camisetas Alfa Coco, Pão Vento Leste, tudo junto. Venha para nossa Alcatel nacionalista. Whey, creatina e demais suplementos Soldier Nutrition. O Pão Vento Leste, tudo junto. Todos os links na descrição. Vem consulta, sua plataforma de telemedicina. Consulta a qualquer hora, em qualquer lugar. Pão Vento Leste, tudo junto. Lives todos os dias 19 e 20. Vídeos às 13 horas. A live de hoje será às 16 horas por conta do Jogo do Brasil.